E aí pessoal, estamos dando continuidade à nossa playlist de Introdução à Biologia. Na aula anterior eu falei sobre as características dos seres vivos, que foi a parte 1. Essa é a parte 2 das características dos seres vivos. E para relembrar quem assistiu à primeira aula, ou se você não assistiu, fique em mente que quando falamos a respeito das características dos seres vivos, não estamos querendo responder o que é vida, pelo menos não de forma objetiva, porque como já falamos na aula anterior, é impossível, não foi possível até hoje responder objetivamente o que é vida, mas é possível responder o que é os processos da vida, ou seja, quais são as características que estão presentes nos seres vivos e que não estão presentes nos seres inanimados, ou seja, tudo o que falamos na aula anterior e o que estamos falando nessa aula agora será os processos da vida, os processos que caracterizam um ser vivo. E entre esses processos, vamos começar com o metabolismo. Metabolismo vem da palavra grega metabole, que significa transformação ou transformar. Então, o metabolismo é toda e qualquer transformação química que ocorre dentro de um ser vivo. E nós podemos dividir o metabolismo em dois tipos, que é o catabolismo e o anabolismo. E o que seria o catabolismo? Veja, a palavra cata ou lise, quando ela está presente na biologia, ela simboliza quebra. Então, o catabolismo é uma quebra, é uma reação de quebra, de lise. Digamos que eu tenha um composto químico complexo e ele sofra catabolismo. O que vai acontecer? Esse composto complexo vai ser transformado em dois ou mais compostos simples, ou seja, é um composto complexo se transformando em compostos simples. Agora temos o anabolismo, que é o processo inverso. É quando temos dois ou mais compostos simples que se unem e formam um composto complexo. Ou seja, é a síntese, é a união. O anabolismo é um processo de condensação ou síntese da matéria. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui um exemplo de anabolismo e um exemplo de catabolismo. No exemplo de anabolismo, eu coloquei o processo de fotossíntese. Veja a palavra, fotossíntese. Ela já vem com o termo síntese dentro dela. Ou seja, toda reação de síntese ou de condensação que aconteça no organismo é um processo de anabolismo. E aqui eu coloquei aqui, assim, CO2 mais H2O formando C6H12O6. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem molécula de dióxido de carbono mais molécula de água formando glicose. C6H12O6 é a fórmula da glicose e todo esse conjunto simboliza a fotossíntese. Já embaixo nós temos a fórmula, mas do sentido oposto. E qual é essa reação que está acontecendo? É uma respiração celular. Veja bem, a respiração celular ela é o processo inverso da fotossíntese. É um processo de quebra, de lise. Catabolismo, nós temos C6H12O6 se transformando, se quebrando e se transformando em CO2 mais H2O. Ou seja, é uma molécula de glicose que se quebra e forma dióxido de carbono e água. Então, anabolismo, síntese ou condensação. Catabolismo, quebra, lise. Outro processo que é importante dentro dos seres vivos é o processo de reação e movimento. O que seria uma reação? Reação é uma forma de reagir a um estímulo externo. Ou seja, se você percebe que está acontecendo um perigo, você tende a reagir àquele perigo. Se você percebe que você está com fome, você tende a reagir à fome. Então, o processo de reação, eu trouxe como exemplo aqui o gambá. O gambá ele tende a soltar um odor que é desagradável para os seres humanos. E esse odor tem um motivo do porquê isso. Esse gambá percebe que no ambiente em que ele está por perto existe uma fêmea. E ele pode liberar esse odor a fim de atrair essa fêmea. Ou ele pode liberar esse odor sobre estado de estresse. Quando ele está muito estressado, ele também libera esse odor. Então é uma forma de reagir aos estímulos externos. E temos também o movimento. Veja bem, o movimento ele pode ser uma reação, ele pode ser uma resposta de reação. E ele também pode ser um motivo de se nos locomovermos, andarmos por aí. Alguns seres se locomovem, se movimentam voando, alguns seres se movimentam correndo, alguns seres se movimentam nadando. Então vamos aí, reação e
movimento. É uma característica também presente nos seres vivos. E aqui eu trouxe uma característica importante, né? E eu espero que vocês prestem atenção bastante aqui, que é o processo de crescimento e reprodução. Vamos falar primeiro sobre o crescimento e logo depois falaremos sobre a reprodução. No crescimento, eu dividi o crescimento dos seres unicelulares e dos seres multicelulares. Para quem não sabe, os seres unicelulares eles são formados por uma única célula, enquanto os seres multicelulares eles são formados por duas ou mais células, e o crescimento deles acontece de forma distinta. Nos seres unicelulares ocorre pelo crescimento da única célula, ou seja, é uma única célula que aumenta o seu tamanho, aumenta o tamanho daquela única célula. É assim que os seres unicelulares crescem. Já os seres multicelulares, ocorre o crescimento, né? O crescimento ocorre pela multiplicação das células que formam o mesmo indivíduo. Veja bem, tem o óvulo da fêmea e o espermatozoide do macho. Eles se unem e formam o zigoto. Esse zigoto passa a se multiplicar e forma um indivíduo. Ou seja, você no passado, no seu processo embrionário, você já foi uma única célula. Enquanto hoje você é formado por centenas de milhares de células. Você cresceu a partir da multiplicação de células que compõem hoje o seu organismo. Então os seres multicelulares crescem pelo processo de multiplicação das células que compõem aquele mesmo organismo. E vamos para o processo de reprodução. Existem dois processos de reprodução, que é o assexuado e o sexuado. A reprodução assexuada e reprodução sexuada. O que seria uma reprodução assexuada? A é negação. Sexuada se refere ao sexo. Então vamos lá. A reprodução assexuada eu coloquei assim: a partir de uma ou um grupo de células vindas de um único ser parental. Ou seja, é uma única célula ou um grupo de células de um mesmo indivíduo que acaba por formar outro indivíduo. E normalmente ele costuma ser geneticamente idêntico, é um clone daquele outro ser. E a reprodução sexuada, ela já é diferente. Ela ocorre a partir da união de duas células sexuais, os gametas, originando o zigoto. Como eu falei, é a união do óvulo e do espermatozoide que forma o zigoto. Para que seja uma reprodução sexual, tem que ter as células sexuais, ou seja, os gametas. Eu vou falar um pouco a respeito da reprodução assexuada e depois falar a respeito da reprodução sexuada de uma forma mais aprofundada. Uma forma de acontecer a reprodução assexuada é a bipartição, ou seja, uma célula se divide e forma duas células filhas idênticas. Eu coloquei aqui a célula mãe, ela sofre a bipartição, que é a divisão da célula, e acaba por formar duas células filhas. E essas células filhas são idênticas, elas são chamadas de clones. E nós também temos o brotamento. Veja, uma parte de organismo se desloca e forma outro ser. É o que acontece com as estrelas do mar. Ela solta um pedaço dela e esse pedaço dela, essa pata dela, vai formar outro ser, outra estrela do mar. Por que eu estou falando isso? Para você compreender que existem diferentes formas de acontecer a reprodução assexuada. E a reprodução assexuada, ela não acontece apenas nos seres unicelulares, ela também acontece nos seres multicelulares. Porque é normal associar a reprodução assexuada aos seres unicelulares, como é o caso das bactérias. Então, vamos para o processo de fecundação. A fecundação ela acontece apenas nos seres que fazem reprodução sexuada. Ela é a principal característica que vai diferenciar um ser, uma reprodução assexuada de uma reprodução sexuada. Toda reprodução sexuada tem um processo de fecundação e ela também pode acontecer por um único ser. Veja bem, na reprodução assexuada aconteceu aconteceu o surgimento de outro indivíduo com um único ser parental. E isso também pode acontecer na reprodução sexuada, porém de uma maneira diferente. Tem que acontecer a fecundação, mesmo que seja originada de um único ser. Aqui tem autofecundação, mesmo ser parental, porém acontece a fecundação. O que é a fecundação? É a união dos gametas, o gameta sexual masculino mais o gameta sexual dito feminino, que é o óvulo e o espermatozoide na espécie humana e de outros seres vivos. Então, a autofecundação
mesmo que ela aconteça, para ser uma fecundação, tem que haver um encontro entre as células sexuais, entre os gametas. E também tem a fecundação cruzada. São dois seres parentais, ou seja, um ser doa um gameta e o outro ser doa outro gameta, que são as células sexuais. Na espécie humana é o óvulo, que é do feminino, e o espermatozoide, que é o masculino. E tem também outra característica que é encontrada nos seres vivos, é a hereditariedade. O que seria isso? Você percebe que um cachorro gera um filho cachorro e assim por diante. E apesar de ter diferenças entre eles, você consegue perceber que eles fazem parte da mesma espécie. Isso acontece por causa da hereditariedade. É um código genético que é passado de geração em geração. E nesse código genético existem instruções que fazem com que surja esse outro ser vivo. Então esse processo de uma espécie produzir a mesma espécie é um processo de hereditariedade. E para finalizar a aula, vamos falar rapidamente desses três tópicos: variabilidade genética, seleção natural e adaptação. O que seria uma variabilidade genética? Você deve ter percebido que existem seres humanos, vou usar o exemplo de seres humanos, com tamanhos distintos. Por que isso acontece? Porque alguns seres humanos têm uma genética que é propensa para que eles cresçam, enquanto outros não têm essa propensão. Então a variabilidade genética acaba por transformar pessoas diferentes, no caso do tamanho, mas também existem outros exemplos. Aqui existe o processo de seleção natural. O que seria isso? É a escolha das melhores variabilidades genéticas para viver naquele ambiente. Digamos que os seres humanos tenham distintas variabilidades genéticas para sobreviver ao frio e estejamos num ambiente muito frio. Começou o inverno, muito frio, e os seres humanos que não têm a possibilidade, não têm a tendência genética de sobreviver ao frio, tendem a desaparecer, tendem a morrer, e acaba por sobrar apenas os seres humanos que tendem a sobreviver ao frio. E essa característica, essa genética é passada às gerações futuras. Esse é o processo de seleção natural. Existe também a adaptação. Digamos que nesse frio você começa a fazer calafrios. O que é calafrios? É a contração involuntária dos músculos, e essa contração involuntária acaba por aumentar a temperatura do seu corpo. É o seu corpo tentando se adaptar a essa nova temperatura, a diferença da temperatura ambiental.